Oi, professor. Bem-vindo ao curso Letramento Matemático. Eu sou Ana Flávia Castanho, sou formadora, assessora, trabalho nessa área da matemática na educação infantil e do ensino fundamental e dou aula numa pós-graduação em didática da matemática do Instituto Vera Cruz. Eu sou Elô Magri, sou formadora de professores também, atualmente coordenadora da Escola da Toca, uma escola que fica no município de Tirapina, dentro da Fazenda da Toca, que tem uma abordagem educativa muito inovadora e própria, onde o curso está sendo filmado e sempre dedicado à educação infantil. Então, Elô, a gente estava conversando, né, antes de começar agora essa etapa da filmagem, como a matemática às vezes causa um estranhamento para o professor de educação infantil. Causa uma dúvida, como abordar conhecimentos matemáticos nessa etapa sem antecipar a matemática do ensino fundamental, introduzindo práticas assim, que as crianças tenham que repetir, práticas que vão acontecer mais tarde, e respeitando essa maneira como as crianças constroem conhecimentos, como elas exploram o mundo, como elas se investigam, constroem ideias e ficam cada vez mais apropriadas, sabidas, autoras, né, do seu saber. Eu fico pensando que essas dúvidas dos professores, elas têm duas fontes, né? Uma tem a ver com a própria concepção de criança e a outra, então, como é que essa criança na educação infantil aprende, né? Como ela constrói conhecimento? Como a matemática pode entrar de uma maneira que faça sentido para ela? E a outra é da próprio planejamento. Então, como o professor intervém? O que ele propõe? O que é uma boa situação matemática? E aí a gente tem vários módulos para examinar esse como, né? Como o professor pode propor boas situações da matemática. Mas acho que agora valeria a pena a gente conversar sobre quem é essa criança e como ela aprende e como a gente pode pensá-la assim, autora, investigadora, construtora dos seus saberes, né? Sim, e partindo de um princípio fundamental de que a matemática é para todos, de que todos somos capazes de aprender matemática, né? Eu, pelo menos na minha experiência própria, educacional, acreditei fielmente que as matemáticas não eram para mim, que tinha algo ali que eu não conseguia acessar. E me fizeram acreditar piamente nisso. E foi como professora na educação que eu fui descobrir que não era bem assim, que as crianças sim são capazes, que não é genético, né? Geneticamente eu não sou mais ou menos capaz, e nenhum capital cultural que a gente herda e que então a gente tem mais facilidade ou menos facilidade. As crianças têm diferentes saberes e todas são produtoras de conhecimento matemático. Eu fico pensando a partir do que você disse, que muitas vezes a postura do professor é procurar pelas respostas certas, então o final do percurso. Então, as crianças têm tempos diferentes, e algumas vão chegar mais rapidamente na resposta certa no final do percurso. E enquanto que a matemática, na verdade, é uma investigação, é um processo, né? Mais importante do que saber a resposta certa é criar formas de encontrar essa resposta, construir estratégias para pensar esse problema. E aí, nesse ponto de vista, não interessa para a gente se a resposta certa ela vem logo de cara no início do problema, se ao final da proposta que a gente fez com as crianças eles já estão jogando bem e acertando, já estão dizendo o que a gente quer escutar. Porque quando isso acontece, a gente descobriu, na verdade, que as crianças já tinham um monte de conhecimentos e estão apresentando naquela situação. Mas tem outros percursos que são muito importantes e que eles vão ter que construir esses saberes a partir da investigação, das perguntas que eles fazem, dos meios de consulta, os portadores de informação que a gente disponibilizar. E aí tem um tempo de construção. Então, acho que um equívoco que acontece é o professor propor alguma coisa, não ouvir as respostas que ele quer e pensar, as crianças não estão prontas, as crianças não estão maduras. Exatamente, porque se a gente começa uma atividade com as crianças já dando as respostas esperadas, a gente perdeu o timing.
A gente perdeu o processo daquela construção. Ela já está feita. Então, quando a gente vai começar algo novo, o ponto de partida é o saber provisório, né? É um saber que a criança vai, no decorrer de um processo, construir, dadas as condições e ótimas intervenções de um professor, com um olhar sensível de entendendo em que ponto cada criança está, quais são as construções que ela vai fazendo ao longo desse caminho, né? Vendo como construções que é produzindo, é fazendo e é pensando que essas construções vão acontecer. Então a gente pode dizer que é uma marca desse curso, é algo que nos caracteriza, a concepção que está por trás, acreditar que todas as crianças são capazes, que não há dom, não há uma questão de capital cultural que pode possibilitar dizer que é possível ou não. Existe sim diferentes conhecimentos, mas não uma definição de quem pode ou quem não pode. Exatamente. E que todas as crianças aprendem investigando, construindo ideias que são provisórias e que vão ser refinadas e que nesse processo de troca e interação eles vão se apropriar desse conhecimento matemático de uma forma muito rica e cheia de sentido. Então convidamos você, professor, para estar com a gente nesse percurso. Na próxima etapa nós vamos discutir a ideia de campo de experiência na educação infantil, como a gente pode pensar a matemática nessa concepção de campos de experiência, e vamos ver uma situação com as crianças pequenas de 3 anos jogando batalha. Então até lá!